Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai iniciar um novo assunto, que é o assunto de termoquímica. A aula de hoje vai ser introdutória e a gente vai fazer no final da aula uma resolução de exercícios como vocês estão acostumados, tudo bem? Então vamos para a aula de hoje. Então pessoal, eu coloquei aqui para vocês o conceito de termoquímica e o que se estuda na termoquímica. Bom, primeiro a gente tem que fazer uma breve análise na palavra em si. Termo, o que lembra termo? Lembra termômetro, lembra térmico. Então, termo e química lembra química. Então, termo quer dizer energia térmica, o calor em si. E química é a química. Então, a gente vai estudar na termoquímica a energia térmica presente nas reações, o calor envolvido nas reações. Então, nesta área da química, estudamos as trocas de energia envolvidas nas reações e podemos também tratar das transferências de calor envolvidas nas transformações físicas. Ou seja, nesta área da química, a gente não vai se restringir, a princípio, apenas nas reações químicas. A gente vai utilizar exemplos das transformações físicas para iniciar a explicação desse assunto. Tudo bem? Então, pessoal, na termoquímica, nós utilizamos muito alguns termos e vocês já devem ter visto o conceito desses termos e vocês também já devem ter utilizado esses termos para tratar de algum assunto. O primeiro termo que a gente estuda e utiliza bastante na termoquímica é o calor. E o que é calor? Calor trata-se da energia térmica em transe de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Então, calor vai ser sempre isso: passagem da energia térmica de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Então, quando a gente diz eu tô com calor, nosso corpo está com maior energia térmica. E quando a gente diz eu tô com frio, nosso corpo está com menor energia térmica. Tudo bem? Vai ter energia térmica presente tanto quando a gente está sentindo o calor, que a gente fala, e sentindo o frio, que a gente fala. Sempre vai ter a energia térmica envolvida. Frio não significa ausência de calor. Tudo bem? Vamos lá, o outro termo que a gente utiliza é energia. Eu já falei bastante desde o começo desta aula sobre energia. E o que é a energia? Eu coloquei aí para vocês. Energia consiste na capacidade de algo gerar trabalho. Então, o que seria trabalho? Trabalho trata-se da força aplicada sobre algo capaz de deslocar de um ponto para outro. Então, a energia, ela é explicada a partir do conceito do trabalho, tudo bem? São termos utilizados tanto na química quanto na física para tratarmos de fenômenos que a gente observa no nosso cotidiano, tudo bem? Então, pessoal, na termoquímica existem dois tipos de troca de energia envolvidos nas reações e transformações físicas também. Então, vamos lá observar quais são estes tipos. Então, existem dois tipos de troca de energia, que é a endotérmica e a exotérmica. A endotérmica ocorre durante a reação, que há a absorção de energia, caracterizada pela sensação de resfriamento. Então, o tipo de reação endotérmica é aquele em que apresenta uma absorção de energia, tudo bem? E eu coloquei aqui a sensação de resfriamento e coloquei uma representaçãozinha azul para vocês associarem ao resfriamento, e a cor que a gente associa ao gelo, ao frio, é azul. E na exotérmica, eu coloquei exo no prefixo,
em amarelo também, só para destacar. E térmica na cor normal, porque vocês já associam ao calor. Exo quer dizer para fora. Exotérmica, então libera, coloca para fora, libera a energia. Tanto que na explicação a gente está dizendo aqui, esta ocorre durante a reação, que é a liberação de energia. Quando há a liberação de energia, a gente diz que essa reação é exotérmica, libera calor. E ela é caracterizada pela sensação de aquecimento. Tudo bem? Então, pessoal, agora vamos para alguns exercícios para a gente poder compreender melhor o que foi explicado até agora. Vamos lá. Então, pessoal, vamos ler este primeiro exercício que eu trouxe aqui para vocês. A figura abaixo representa a mudança de estado físico da água, em que classifique cada mudança de estado em endotérmica ou exotérmica. Eu cortei algumas partes do enunciado, mas dá para entender que nessa figura a gente tem as transformações, as mudanças de estado físico da água, transformações físicas. E a gente vai caracterizar cada tipo de transformação como sendo endotérmica ou exotérmica, tudo bem? Eu vou fazer a endotérmica de azul e a exotérmica de vermelho, para a gente poder associar com os quadrinhos que eu apresentei ainda agora para vocês, tudo bem? Bom, para resolver esse exercício, a gente precisa saber os conceitos básicos presentes nas mudanças de estado físico. O primeiro que está escrito aqui é fusão. O que significa a fusão? O que quer dizer fusão? Fusão quer dizer a passagem da fase sólida para a fase líquida. Quando a gente passa da fase sólida, quando a gente passa o gelo, usando o exemplo da água, quando a gente passa o gelo para o estado líquido da água, a gente está fazendo o que com a temperatura? A gente está aumentando a temperatura. Por quê? Porque a água necessita absorver temperatura para passar para o estado líquido. Então, se a água absorve temperatura para passar para o estado líquido, a mudança de estado, fusão, é endotérmica ou exotérmica. Se ela absorve, ela é endotérmica. Então, vou botar aqui para vocês, fusão. E eu vou colocar aqui em cima, endotérmica. Fusão é endotérmica. Por quê? Porque absorveu energia, absorveu calor. E qual o conceito, o que quer dizer vaporização? Vaporização é quando a gente passa do estado líquido, como mostra a figura, para o estado gasoso. Para passar do estado líquido para o estado gasoso, o que a gente precisa fazer? O que é necessário para que a água passe do estado líquido para o estado gasoso? Aumentar a temperatura, pois ela precisa absorver calor, absorver energia para que ela passe para o estado gasoso, certo? Então, se ela absorve energia, a vaporização também é endotérmica, certo? Aqui, a solidificação. O que quer dizer solidificação? A própria palavra a gente já consegue ter alguma noção, que tem relação com transformar algo em sólido, certo? Solidificar. Então, a solidificação quer dizer a passagem do estado líquido para o estado sólido. Para a gente passar a água para o estado sólido, a gente precisa o quê? Reduzir a temperatura da água, certo?
Para a gente reduzir a temperatura da água, o que é que tem que acontecer? A água tem que liberar calor, vocês concordam comigo? Liberar energia térmica para ela poder reduzir a sua temperatura. Então, quando se libera o calor, se libera a energia térmica, a gente está falando de uma transformação exotérmica. Então, a gente trata a solidificação é tida como uma transformação exotérmica, porque ela passa do estado líquido para o estado sólido e para isso ela precisa liberar energia. A liquefação. Liquefação quer dizer o quê? Passar do estado gasoso para o estado líquido. O estado gasoso é o estado de maior energia. Então, para a gente passar para o estado líquido, ele precisa reduzir a energia. Para reduzir a energia, o que é que acontece? O que é que tem que acontecer? Para reduzir a energia, a substância tem que liberar energia, certo? Se ela libera energia, essa transformação é endotérmica ou exotérmica? Exotérmica. Então, a liquefação é uma transformação exotérmica. Agora só nos resta a sublimação. Pessoal, a sublimação é quando a gente passa do estado sólido para o estado gasoso sem a substância passar pelo estado líquido. Ela vai direto do sólido para o gasoso. Para isso, ela deve fazer o quê? Absorver bastante energia, certo? Então, a sublimação, ela é endotérmica. Então, essas foram as classificações. Eu recomendo para vocês que vocês façam depois, peguem essa figura no início do vídeo e refaçam sem olhar essas anotações que eu fiz aqui, para ver se vocês conseguem, só entendendo o que está acontecendo na imagem, e se vocês conseguem identificar se o processo é endotérmico ou exotérmico, tudo bem? Então, vamos para a segunda questão agora? Essa segunda questão, ela é da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG. Vamos ler o enunciado. Ao sair molhado em um local aberto, mesmo em dias quentes, sente-se uma sensação de frio. Esse fenômeno está relacionado com a evaporação da água, que no caso está em contato com o corpo humano. Essa sensação de frio explica-se corretamente pelo fato de que a evaporação da água. Vamos lá. A gente tem a sensação de frio, certo? A sensação de frio está associada a qual transformação? Endotérmica ou exotérmica? Eu não vou dizer agora, vocês já devem estar com isso na mente de vocês. E vamos lendo os enunciados. É um processo, letra A, é um processo endotérmico e cede calor ao corpo. Os processos endotérmicos cedem calor ao corpo. Vamos lá, letra B. É um processo endotérmico e retira calor do corpo. O processo endotérmico retira calor do corpo? É um processo exotérmico e cede calor ao corpo. O processo exotérmico cede calor ao corpo? É um processo exotérmico e retira calor do corpo. Vamos lá, pessoal. Sem ler a questão, várias alternativas aqui estão corretas, mas referente ao que é pedido na questão, que é com relação à sensação de frio que a gente sente ao sair do banho, mesmo em dias quentes. Isso está associado à água que fica na nossa pele, certo? Quando a água fica na nossa pele, ela retira o calor do nosso corpo para ela poder evaporar, para ela poder passar para o estado gasoso, certo? Ela está lá no estado líquido no nosso corpo
E para passar para o estado gasoso, para a gente ficar seco, ela precisa retirar calor do nosso corpo. E quando ela retira calor do nosso corpo, a gente tem essa sensação de resfriamento. Então, esse processo da água remover o calor do nosso corpo para poder evaporar é um processo endotérmico. Qual a alternativa que diz que é um processo endotérmico? Pois ela retira o calor do nosso corpo, ela absorve o calor do nosso corpo. É a alternativa B, tudo bem? Então, pessoal, vamos para a terceira e última questão. Vamos ler o enunciado. Em uma cozinha estão ocorrendo os seguintes processos. 1. Gás queimando em uma das bocas de fogão e 2. Água fervendo em uma panela que se encontra sobre esta boca do fogão. Com relação a esse processo, pode-se afirmar que 1 e 2 são exotérmicos. 1 é exotérmico, 2 é endotérmico. 1 é endotérmico e 2 é exotérmico. 1 é exotérmico e 2 é isotérmico e 2 é exotérmico. E 1 é endotérmico e 2 é isotérmico. Vemos que nessas alternativas apareceu até um nome diferente, né? O isotérmico. A gente não está estudando isotérmico, certo, pessoal? Então, as alternativas que apresentam isotérmico, a gente já anula. Isotérmico não tem nada a ver com o que a gente está estudando. A gente está estudando endotérmico e exotérmico. Iso quer dizer igual, mesma temperatura. E a gente não está estudando isso aqui agora, certo? Então, vamos lá. A primeira. Gás queimando em uma das bocas do fogão. Quando a gente sente, a gente chega perto de algo que está queimando. Qual a nossa sensação? É uma sensação de resfriamento ou é uma sensação de aquecimento? Quando a gente chega perto da boca do fogão, quando a gente chega perto de uma fogueira, é uma sensação de aquecimento. Então, o gás queimando quer dizer uma liberação de calor, tudo bem? Liberação de calor quer dizer exotérmico, certo? Água fervendo em uma panela que se encontra sobre esta boca do fogão. Para a água ferver, a água está lá na temperatura ambiente. Para que ela fique fervendo, para a água ferver, é necessário o quê? A gente acender a boca do fogão, ligar a boca do fogão para aumentar a temperatura da água e assim ela ferver, certo? Então, o que a água está fazendo? Ela está absorvendo calor para poder ferver e evaporar. Se ela absorve calor, ela está em um processo endotérmico, certo? Qual a alternativa que diz que a primeira é exotérmica e a segunda é endotérmica? A letra B, certo? Primeira exotérmica, segunda endotérmica. Então, a resposta correta é a letra B. Tudo bem, pessoal? Então, esse foi o assunto de hoje. Nos próximos vídeos, a gente vai dar continuidade ao conteúdo de termoquímica. Aqui foi só uma introdução. E até mais, pessoal!